Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje para responder uma dúvida de nosso nobre amigo Exírio, que é sobre da onde veio a visão de que o nobre seria a figura de um rico decadente que vivia na corte de algum rei, não fazia nada e tinha um monte de privilégios. Até porque imagino que vocês devem estar se perguntando, com base no que vem no meu canal aqui, nossa, mas os nobres eram guerreiros, né? Os nobres eram os caras que iam pra guerra, os cavaleiros, os caras que tinham armadura, que tinham espada, o escudo, iam pra batalha. Como que essas figuras passaram a ser aquela figura do rico decadente que estamos acostumados a ver em filmes e séries mais antigas, assim, que não faz nada da vida, só fica mostrando seus títulos bonitinhos pros outros e vive de renda ou de favores de alguma corte. E de fato, existem algumas verdades nisso. Para começar, sim, os nobres da Idade Média eram realmente aquelas figuras de guerreiros, de líderes guerreiros gloriosos, que iam para o campo de batalha, enfrentar inimigos e defender a terra. Se pensarmos no nobre medieval, é esse o nobre que devemos imaginar, e não a figura do nobre decadente. Em segundo lugar, os nobres decadentes surgiram após o fim da Idade Média, ou com o fim dela, vamos dizer assim. Embora eu vá entrar na explicação mais profunda no final do vídeo, não agora. Então, o normal do nobre decadente é de algo que veio depois da Idade Média. Então, por exemplo, a gente costuma ver muito aquela cena do nobre decadente com aquele nobre francês que vivia na corte de Luís XIV, de Luís XV, de Luís XVI, que só ficava lá de favores em Versalhes e não fazia nada de muito útil para o mundo. Ou daquele nobre inglês que vivia em uma mansão no campo, isolado, com um monte de funcionários trabalhando para ele, que só vivia em requintes de luxo e não fazia grandes coisas, quando muito colecionava um título militar ou outro com ele, e ficava mostrando seus títulos. E sim, de fato o período pós-Idade Média foi o período onde a nobreza se tornou essa figura caricata. Porém, uma coisa importante ressaltar aqui, nem todos os nobres do período pós-Idade Média eram necessariamente esses seres zoados aí que não tinham grande utilidade para o mundo. Muitos dos grandes comandantes militares que houveram no período pós-Idade Média eram nobres, sim, e fizeram grandes coisas. Assim como muitos intelectuais, estudiosos, inventores, pesquisadores também eram. Então, por exemplo, Duque de Caxias, o cara que venceu a guerra contra o Paraguai no Brasil, ele era um nobre. Se pegarmos, por exemplo, Newton, o cara que começou a evoluir de fato a física, ele era um nobre. Darwin, também. Colonizadores do Brasil, aqueles que vieram, vamos dizer assim, estabelecer povoamentos aqui. Muitos deles eram nobres. Grandes capitães, assim, de navios, como Fernão de Magalhães, nobre também. Então, não se iludam em achar que todos os nobres deste período pós-Idade Média se tornaram, do nada, grandes inúteis que passaram a não fazer nada da vida. Isso seria uma grande mentira e uma verdadeira injustiça com toda a nobreza que fez coisas grandes durante esse período. Mas, sim, de fato, o estereótipo deriva desta época. E isso aconteceu por um motivo muito simples. O que fez muitos nobres se tornarem inúteis? O Estado Nacional moderno. Porque pensa só, o nobre ao longo da Idade Média ele era praticamente um monarca dentro de seu feudo. Ele era o guerreiro que defendia a terra, ele era o senhor que tomava todas as decisões, que fazia todos os acordos, que controlava tudo no feudo. Então ele era praticamente um rei dentro de seu feudo. Ele só não era rei de verdade porque ele devia lealdade a algum outro nobre maior que ele fora do feudo dele. Mas dentro do território dele, ele era praticamente um monarca. Tanto é que é isso que é o feudalismo. Eu até fiz um vídeo explicando como o Estado Nacional moderno representou o fim do que foi a Idade Média. Mas imagina só, em algum momento o reino, vamos pensar um exemplo, o reino de Portugal, ele deixou de ser vários feudinhos para virar um reino unificado, sobre uma única bandeira, sobre tributos únicos, sobre uma administração única de um único monarca. Até por isso que esse período passou a chamar absolutismo, porque o rei passou a substituir a função dos senhores feudais como um único supremo líder e com uma única suprema administração, que derivava tudo dele. O nobre que até então era praticamente um monarca deixou de ser. E perdeu a maior parte de suas funções neste processo. Então ele perdeu a função de senhor de sua terra, como o cara que rege sua terra, para se tornar no máximo um pequeno administrador local dela. Ele deixou de ser o grande líder militar daquela região para muitas vezes perdeu o posto até para um exército profissional, para soldados pagos, e passou a comandar no máximo uma pequena milícia da região para manter a ordem nela e que não poderia nunca desafiar as ordens do rei. Ele passou a não ter mais poder de acordos com outros pequenos nobres, porque, imagina, o território agora é único. Todo mundo tem que se reportar ao rei, eles não podem se reportarem entre si. Perdeu-se a quebra de hierarquia, de nobreza, onde o barão era vassalo do conde, que era vassalo do duque, para esse sim ser vassalo do rei. E ainda teve um elemento a mais.
para essa unificação nacional poder ocorrer, por exemplo, em muitos casos esses nobres tinham que ser corrompidos por alguma coisa, porque eles seriam uma força de resistência para tal coisa ocorrer, né? Então imagina só, não bastasse isso tudo que eu falei, para esse nobre permitir que tal coisa acontecesse e não simplesmente, ah não, beleza, tá tudo bem, pode ficar com meus poderes. Tá bom que a maioria ia aceitar assim numa boa. Eles tiveram que ser comprados de alguma maneira. Então, como que você acha que eles foram comprados? Com privilégios. Privilégios concedidos pelo rei, como, por exemplo, algum acordo vantajoso, alguma renda de alguma outra atividade que o rei controlasse. Então, de certa maneira, o rei teve que comprar este nobre para esse nobre poder ceder seus poderes ao rei de alguma maneira. Então, a partir daí surgiu a figura deste nobre inútil. Porque pensa só, ele era um cara que o rei pagava ele, para ele não se rebelar de certa maneira. E ao mesmo tempo o rei tirava poderes dele, para ele perder sua função útil de verdade. Então, magicamente, ou não tão magicamente assim, pela explicação que eu dei aqui, este cara perdeu sua utilidade e foi pago para isso, para que dessa maneira o rei pudesse ter o controle absoluto do reino. E o que acontece com um cara que tem uma renda garantida, mas não tem muito o que fazer? Natural tornar-se a figura decadente que a gente via. Agora, como eu falei, haviam exceções, porque nem todos aceitavam isso numa boa. Alguns preferiam se rebelar, outros preferiam procurar outros caminhos para se tornarem úteis e funcionais, e manterem suas glórias. Mas é daí que veio essa figura. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Gostaram, por favor, deixa joinha. Não é inscrito, por favor, se inscreva. Obrigado e até a próxima.